Olá, mamães fadas. É um prazer estar aqui com vocês. Sou a doutora Raquel Quiles, pediatra geral, membro do Departamento de Cuidados Ambulatoriais da Sociedade Paulista de Pediatria e vou dar uma aula de como amamentar para vocês se sentirem capazes, aptas a amamentar. Eu queria deixar bem claro que amamentar é prazeroso, não deve ter dor, e aí vocês estão se capacitando para justamente saber, antes do bebê nascer, como fazer para conseguir amamentar. Então, é um prazer estar aqui com vocês e vamos à aula. Nós vamos conversar sobre o segredo do sucesso, a posição e a técnica da amamentação propriamente dita. Essa é uma parte da minha aula, principal parte está aí na posição e na técnica. Sobre a pojadura, que é um dos que eu vou explicar para vocês nessa aula, que é onde pode acontecer um dos problemas aí importantes na amamentação, e o que eu chamo de mamadas completas, a gente vai explicar para vocês. Então, eu queria que vocês pensassem um minutinho, uns segundos. Amamentar é instintivo? O que você acha? Então, não é instintivo, tá? Então, amamentar depende da técnica e a gente pode aprender essa técnica, né? Qual que é o melhor momento? Justamente durante a gestação, porque aí você não está com o bebê ainda no colo, você tem a tranquilidade, você está aqui se capacitando para aprender aí os detalhes para conseguir uma amamentação de sucesso. Aqui na foto, a doutora Raquel, num dos momentos mais felizes aqui, meu bebê tinha 2 meses, a gente saiu no primeiro passeio ao ar livre, eu estava aqui no Parque de Ibirapuera, em São Paulo. Então, é muito prazeroso, um momento aqui muito feliz da minha vida e que a gente quer contribuir para que vocês também tenham esse prazer de amamentar. Então, qual que é o segredo do sucesso? Quem sabe? Vamos mais uns segundinhos aí para vocês pensarem. O que você acha que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você. Isso mesmo, você é o segredo do sucesso. A gente tem um poder muito importante na nossa mente, né? O poder do nosso desejo, da nossa vontade, do querer fazer alguma coisa é muito forte. Vejam, um exemplo é aqui o Mamatute, esse dispositivo que foi usado inicialmente para mães que adotaram, ou seja, que não geraram e que conseguiram amamentar. Veja o que é o poder da mente. Mães que não geraram, mas que quiseram amamentar, elas podem conseguir amamentar. Veja que incrível que é a cabeça da gente, né? Então, o conhecimento dá para a gente confiança e poder. Poder amamentar com prazer e sem dor. Então, o segredo é você. E você está aqui, então, qual que é o principal estímulo para a produção de leite materno? Você sabe qual que é o principal estímulo para a produção do leite materno? Vou deixar você pensar um pouquinho. O que você acha que é o principal motivo do estímulo para o estímulo de aleitamento materno? É a sucção do bebê. Quanto mais o bebê sugar, mais leite você vai produzir. Olha que coisa boa. Quanto mais o bebê sugar, mais você vai produzir. Então, o principal estímulo para a produção de leite é a sucção do bebê ao seio materno. Por isso que é possível uma mãe que não gestou, né, amamentar, como eu mostrei naquele dispositivo anterior. Então, agora a técnica propriamente da amamentação. Então, a posição da mãe é muito importante, ela tem que estar confortável e relaxada. Então, olha, aqui é um sonho de consumo, né? Uma poltrona com belo apoio de pés, mas veja, se eu tiver confortável e relaxada, pode ser até numa simples cadeirinha de praia. Olha aqui, com apoio de pé, o braço apoiado, tá bem. Aqui num sofazinho com um travesseirinho simples em casa, tá aqui bem posicionado o bebê. Então, a posição da mãe tem que ser confortável, relaxada, de preferência encostada. Se você tiver com o ombro duro, assim, toda torta, você não vai conseguir posicionar o bebê direitinho para conseguir amamentar. Então, agora, posição do bebê. Aqui nós temos as fotos do caderno de atenção básica do Ministério, né? Posição tradicional, aqui com apoio do travesseiro. Aqui uma posição tradicional, a mãe até sem estar encostada, mas o ideal é que ela esteja encostada. E a posição invertida, né, que é chamada aí de jogador de beisebol, né, segurando a bola, o bebê assim nessa posição invertida. Tá? Então essas são as mais tradicionais para a gente posicionar o bebê. Então, agora uma coisa muito importante, o posicionamento do bebê. Então, o corpo do bebê tem que estar, para você nas primeiras vezes posicionar o bebê, barriga com barriga. Então, eu vou pegar aqui minha bonequinha,
tá certo? Barriguinha do bebê com a barriguinha da mãe, certo? Eu vou posicionar aqui para vocês verem. Essa posição é bastante importante para a gente conseguir fazer a técnica da pega adequada, tá? E a cabeça alinhada com o tronco. Olha aqui, essa linha mostra a cabecinha do bebê bem alinhada com o tronco. Lembrando que o bebê não sustenta o pescoço até os 2, 3 meses, ele ainda tem o pescocinho mole. Então, veja, tenta engolir normal. Você engole normalmente. Agora, se você virar o pescoço assim e tentar engolir, veja como dificulta. Engole normal? Engolir assim é bem mais difícil, né? A mesma coisa se você tiver com o pescoço virado assim. Se você virar o pescoço e tentar deglutir, você vê que dificulta. Então, veja, se o bebê não estiver bem posicionado, dificulta a amamentação. Então, por isso, é importante você reparar esse posicionamento do bebê, certo? Com a cabecinha bem alinhada com o tronco. Roupas adequadas, de preferência com braços e pernas livres. Por quê? Se o bebê estiver todo encorujado, todo charutinho, ele não conseguir, muitas vezes ele mama um pouquinho e acaba dormindo. Então é interessante você, durante a amamentação, mexer com o bracinho do bebê, conversar com ele, para que ele mame mais atento, vamos dizer assim, e consiga fazer aí uma mamada completa, que eu já vou explicar para vocês o que a gente considera essa mamada completa, tá? O que mais? Bebê deve estar acordado, claro. Alguém come dormindo? Ninguém come dormindo, né? Uma coisa óbvia, mas às vezes as mães pegam um bebê muito sonolento para pôr no peito. Então o bebê tem que estar acordado, certo? O nariz tem que estar livre. Veja, isso é muito importante. Veja aqui na foto, o narizinho do bebê tem que estar livre. O bebê até os 3 meses, ele não sabe respirar pela boca, ele só respira pelo nariz. Então, se o nariz estiver encostado na mama, ele vai ter que soltar a mama para conseguir respirar. Então, ele tem que estar com o narizinho livre. E a gente vai aprender como fazer isso automaticamente com o posicionamento do bebê. Certo? Então, são aí alguns detalhes. Então, a pega adequada do bebê ao seio materno nós chamamos de boa pega. E por que eu tenho que fazer uma boa pega para conseguir amamentar? Vamos ver se vocês já conseguem imaginar aí. Me fala. Pensa aí e me fala. Né? A gente está virtualmente, mas pensa, por que eu tenho que fazer uma boa pega? Isso mesmo. Então, porque com a pega adequada, a amamentação vai ser com prazer e sem dor. Geralmente, se tiver doendo, é porque a pega está inadequada. Então, isso é muito importante. É possível amamentar com prazer e sem dor desde o primeiro momento. Então, isso é muito importante. Se tiver doendo, é porque a pega está inadequada. Certo? E além disso, se a pega estiver inadequada, o bebê não consegue o leite. A gente vai explicar isso para vocês. Então, é muito importante para não ter dor e para que o bebê consiga o leite a ser amamentado adequadamente, certo? Então, vamos lá. Um passo a passo aqui para vocês conseguirem fazer essa pega adequada. Então, primeira coisa, nos primeiros dias lá no hospital, deixa a mama exposta, de preferência sem sutiã, nos primeiros dias para você pegar o jeito, deixa a mama exposta, sem sutiã, sem interferência. E a mão, a gente tem que pegar a mama com a mão em C. Por quê? Porque a gente consegue direcionar que a gente tem a mama didática, né? A mão em C é dessa maneira. Então, se for a mama esquerda, dessa maneira, e se for a mama direita, dessa maneira. A gente consegue direcionar toda a auréola para a boquinha do bebê, tá certo? Por que toda a auréola? Porque no bico do seio, no mamilo, estão só os caninhos que levam o leite até a boca do bebê. O leite fica guardado na auréola. Então, se o bebê pegar só o bico, ele machuca, machuca, machuca e não sai o leite. Então, eu tenho o bico plano, eu tenho o bico invertido. Não importa o bico. Olha que coisa interessante. A auréola é que tem que ser pega. Então, o bebê tem que pegar toda a auréola. Se eu faço pinça, veja, eu dificulto do bebê pegar toda a auréola. Por isso que a mão tem que estar em C, assim no seio, tá certo? Logo abaixo do mamilo, a gente posiciona assim. Dessa maneira, eu gosto de mostrar para vocês, desta maneira, certo? Ou desta maneira, a gente faz a pega adequada, certo? Então, com a mão em C no seio para direcionar toda a auréola para a boquinha do bebê, certo? Então, vamos adiante. Aí, outra coisa importante, tenha calma para colocar o seio na boca do bebê, não precisa pressa, tá certo? O bebê está ali, o seio está ali, ninguém vai fugir. Então, como é que eu faço? Estimulo o lábiozinho do bebê, estimulo o lábio inferior, ele abre reflexamente o bocão. Ele abre a boca reflexamente, isso é um reflexo nato do ser humano. Ele abriu o bocão, você direciona
assim, a parte inferior da auréola para o lado inferior do bebê, de maneira que ele pegue, ele abocanhe toda a auréola, tá certo? Eu brinco. Estimulou o bebê, abrir a boca, estimula com o próprio dedo, ele abriu o bocão, no que abriu o bocão eu brinco, tuxa toda a auréola na boquinha do bebê, que aí, em geral, a natureza dele se encarrega do restante, tá certo? Mas essa técnica de posicionar toda a auréola dentro do bebê é extremamente importante para que ele faça a pega adequada, não te machuque, ele consiga o leite, certo? Então, outra coisa, espere o bebê abrir bem a boca. Se ele tiver com a boquinha meio fechada, não tenta colocar, senão vai te machucar, certo? Quando ele pegou, às vezes ele não pega totalmente toda a auréola. Então, o que, que você pode, se tiver uma avó, se tiver o pai, se tiver alguém, uma amiga que possa te ajudar nessa hora, se o bebê, por exemplo, pegou grande parte da auréola, mas ainda a boquinha não está, você está vendo uma parte da auréola na porção inferior, o que, que você pode fazer? Puxa, pede para a pessoa que está com você puxar o queixinho do bebê para ele abrir bem a boca e posicionar de maneira que ele pegue toda a auréola, certo? Então, a boca do bebê fica bem aberta durante a amamentação, certo? Então, a gente vai mostrar para vocês como que vocês conseguem ver se essa pega está adequada. Então, ajeitar se for o caso. Você pode, inclusive, introduzir com o seu dedo, depois que ele pegou, se ele pegou grande parte da auréola, você pode introduzir com o seu dedo o que ficou para fora, vamos dizer assim, da auréola, tá certo? Para dentro da boca do bebê, porque se ficar, mesmo a minha auréola é grande, não tem problema. Tenta colocar o máximo completamente embaixo, na parte de baixo do mamilo, não deve sobrar nada de auréola se vendo. Se a auréola for extremamente grande, pode sobrar um pouquinho só acima, abaixo não. Se estiver escorregando ou estiver pegando parte da auréola, provavelmente está errado e vai te causar dor, provavelmente, tá? Então, se tiver com dor é porque essa pega está inadequada. Então, estimula, abrir o bocão, coloca toda a auréola dentro da boca do bebê, certo? Isso é o mais importante para conseguir uma pega adequada. Se veja, outra coisa, se o bebê não abrir bem a boca ou pegar parte, o que, que você não pode fazer? Puxar. Porque se você puxar para tentar posicionar, a gengiva do bebê é forte, machuca se você puxar. Então, o que, que você tem que fazer? Coloca o seu dedinho mínimo entre a boca e a auréola, ele vai pegar o seu dedinho, ele solta a auréola e você consegue puxar. Porque se você puxar, ele vai, com a boca fechada, ele vai te machucar, tá certo? Involuntariamente, porque a gengiva é muito forte, funciona como se fosse um dentinho prendendo o seio da mãe. Então, não puxa. Se pegou errado, põe o dedo, ele pega o seu dedo, ele solta e você posiciona adequadamente, certo? Muito bem. Olha, como eu disse, se a auréola for muito grande, ela fica visível acima da boca, não abaixo. Veja aqui, ó, a boca do bebê bem aberta, certo? Ó, o queixo está tocando o seio materno, certo? E o lábio inferior está voltado para fora. Então, o que a gente fala boca de peixe, porque a boca fica bem assim e o lábio fica voltado assim para fora, como nesta próxima foto que a gente consegue ver muito bem, ó. A boca bem aberta, pegando toda a auréola. Veja que aqui a mãe pôs para frente para mostrar na foto, ele não está com barriga, tem que posicionando barriga com barriga, você consegue fazer com que ele pegue toda a auréola mais fácil, certo? Então, ó, isso aqui é para mostrar bem, ó, a boca bem aberta, os lábiozinhos invertidos para fora, tá vendo? E o narizinho livre, certo? Automaticamente, veja, se você posiciona o bebê assim, se ele estiver encostando o nariz na mama, o que, que você pode fazer? Você escorrega a sua mão um pouco mais para baixo, que aí automaticamente o bebê sobe. E aí, veja, libera o narizinho, opa, para cá, libera o narizinho automaticamente você subindo a sua mão, colocando a mão um pouco mais para baixo, colocando um pouco mais para baixo a sua mão, o bebê automaticamente sobe, certo? Opa, para cá. Então, o bebê automaticamente sobe a hora que você direciona a sua mão um pouquinho mais para baixo do bumbum do bebê. Então, o narizinho fica livre automaticamente, certo? Então, isso é uma coisa de reparar, porque às vezes o bebê solta se estiver encostando na mão, certo? Vamos adiante. Agora, então, eu vou falar sobre a pojadura. A pojadura, então, veja, a doutora Raquel aqui amamentou o filhinho dela até os 6 meses exclusivo e até 1 ano e 3 meses, consegui amamentar, mas veja, não tive dor nos primeiros 3 dias, porque a gente sabia a técnica muito bem, já tinha ajudado muitas mães a amamentarem, mas eu não sabia de alguns detalhes da pojadura, que foi quando
meu peito feriu, porque eu não sabia de alguns detalhes que eu vou contar para vocês. Então, veja, os primeiros 2 a 3 dias tem o colostro. O colostro é um antecessor do leite, propriamente dito. Ele é uma aguinha ralinha, ele é extremamente importante para o bebê, para proteção. O bebê perde peso normalmente depois do pós-parto, isso é normal. A pojadura, então, o que, que é? É a descida do leite propriamente dito. Ela depende do tipo de parto. Se for parto normal, acontece 2 a 3 dias após o parto. Se for um parto cesárea, acontece 4 a 5 dias após o parto cesárea. Veja, mas não tem problema. Mesmo que você precise ter um parto cesárea, vai descer o leite um pouquinho depois, no quarto, quinto dia do pós-parto, mas não tem problema. Seu bebê vai perder peso, mas depois ele recupera, não vai ter um prejuízo no seu bebê por essa pojadura ser um pouco mais tardia nos partos cesáreos. Fiquem tranquilas, tá? Se for o seu caso de acontecer de ter que ter cesárea, acontece e não vai ser problema para o seu bebê esses dias a mais que o leite não desceu, porque todo bebê perde peso, normalmente ele deve recuperar o peso do nascimento no 10º dia de vida, certo? Como é que eu sei, doutora, que está tendo a pojadura? O seu seio fica mais pesado, fica quente, às vezes fica um pouquinho dolorido, então é perceptível quando o leite está descendo. Então, recapitulando, por volta do 3º dia para quem teve o parto normal, por volta do 5º dia, 4º, 5º dia quem teve o parto cesárea, tá? E aí, por que a doutora Raquel aqui teve problema na amamentação? Porque, como eu sabia que o maior estímulo para a produção do leite era a sucção do bebê, deixei ele sugando muito tempo no meu seio, o tempo inteiro, quase nos primeiros 3 dias ele estava no meu peito sugando, que estava super gostoso, super prazeroso. E aí até o obstetra do meu filho falou, Raquel, você está deixando ele o tempo todo no seio, acaba que a pele do seio é muito sensível, se ele ficar o tempo todo no seio, acaba macerando um pouco a pele dessa sucção o tempo inteiro, né? Então, ela falou assim, não deixe ele mais do que 20, 25 minutos em cada seio, porque vai machucar a pele do bebê. Só que aí já tinha passado, já tinha deixado muito tempo, e aí o que aconteceu? Eu tive uma pojadura muito intensa, porque o estímulo para a produção de leite foi muito intenso, que eu tinha deixado ele muito no seio. E aí, o que a Raquelzinha aqui fez? Foi tomar um banho quente, como normal, como sempre. E eu não sabia que a água quente aumenta a produção de leite, é um estímulo para a produção aumentada de leite. O que aconteceu? Aumentou ainda mais a produção do meu leite. E acabou que empedrou o meu leite e ficou muito túrgido, que o bebê não conseguia fazer a pega. Eu já vou contar no próximo slide como resolver isso. E a água, o que eu deveria ter feito então? Eu deveria ter feito umas compressinhas de água fria, porque aí diminui um pouquinho aí essa pojadura, diminui um pouquinho o estímulo para a produção do leite se eu faço compressa fria no seio. Água gelada ninguém merece, o organismo entende também como estímulo para aumento da produção de leite, certo? Então, isso, sabendo disso, você consegue manejar. Ai, não tive uma pojadura tão importante, acho que meu seio não está tão cheio, eu vou tomar um banho morninho, vai ajudar a estimular a produção. Nossa, tá tendo bastante produção, se eu fizer uma compressinha fria, eu vou conseguir diminuir essa produção, e se eu for tomar banho, eu não vou deixar ficar caindo água quente no seio, certo? Então, são cuidados que vão fazer a diferença aí para você ter uma amamentação de sucesso, certo? Então, caso desça muito, como foi o que aconteceu com o doutor aqui, como é que eu faço? Eu faço uma massagem no seio com 2 dedos, às vezes empedra. O que é empedrar? Ficou muito leite acumulado ali e ele acaba fazendo um nódulozinho, uma pedrinha. Mas isso é momentâneo. Eu faço uma massagem com o dedo, assim, 2 dedos, assim, um movimento circular, certo? Ó, movimentando, assim, circularmente, certo? Massageando circularmente com 2 dedos, eu sinto o nódulozinho, eu dissolvo esse nódulo, tá certo? E aí eu consigo fazer a amamentação. Então, se a auréola estiver muito cheia, eu brinco, né? O peito bexiga. Por que peito bexiga? Porque o bebê não consegue. Ninguém, né? Se você encher uma bexiga com água e ela estiver muito cheia, você não consegue abocanhar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ordenhar um pouquinho. Eu posso ir na pia e ordenhar um pouquinho. Esse movimento de 2 dedos aqui na orelha é o movimento de ordenha, tá certo? Pode ser tanto assim, certo? Quanto assim, na horizontal ou na vertical. Tanto faz, e é interessante até fazer nos 2 sentidos. E os dedos ficam no peito e fazem esse movimento, pressionam o peito contra as costelas. Então, são 2 movimentos. O dedo, assim, fazendo a ordenha, né, bimanual, de 2 dedos, né, o indicador e o polegar, e os dedos pressionam, os dedos que estão em volta da mama, pressionam a mama contra as costelas. Então, dessa maneira,
eu vou fazer esse movimento e pressionar o peito contra as costelas. Isso costuma fazer esguichar o leite, tá certo? Então, se estiver muito cheio, eu consigo, assim, tirar um pouquinho do leite da auréola para que o bebê consiga fazer a pega adequada, porque se ela tiver muito redondo, né, muito cheio, ele não vai conseguir fazer a pega adequada na auréola, certo? Então, dessa maneira o bebê consegue fazer a pega, você ordenhando um pouquinho se o peito estiver muito cheio, certo? Então, esse é um detalhe importante para uma amamentação aí de sucesso, não ter dor, né, nem na pojadura, certo? Então, depois da pojadura, a gente tem o primeiro leite, que é o leite anterior, que a gente chama, que ele é mais claro, mais rico em proteínas, ele dá proteção e faz o bebê crescer. E o segundo leite, ou leite posterior, ele é mais rico, ele é mais branco, mais gorduroso. Vocês vão ver, né, com o tempo da mamada, ele é mais rico em gordura, então ele dá saciedade para o bebê. Então, aí ele tem que mamar esse leite posterior. Essa história do leite fraco é porque, veja, se o bebê mamar só um pouquinho no seio, o que ele vai acontecer? Ele vai mamar só o leite anterior, só o primeiro leite. E esse leite não é rico em gordura, ele não dá saciedade. Aí o bebê vai logo querer mamar novamente. Então, isso que eu falo da mamada completa, que eu ponho aqui entre aspas, que é o termo que eu uso. Por quê? O que é o mamada completa? A gente orienta, para vocês terem uma noção, a livre demanda é o bebê mamar conforme ele queira. Mas veja, se você não tiver uma noção do que seria adequado no nível nutricional, você fica muito perdido. Então, tem bebê que mama em 10, 15 minutos, em ambos os seios, tem bebê que vai mamar em 40. Isso depende muito da mãe e do bebê. Então, como que eu vou ter noção? Nesse comecinho vai ser tentativa e erro, vai ser ajuste. Então, para vocês terem uma noção no começo, o que eu oriento? Ofereça as duas mamas. Pode ser que uma mãe tenha bastante leite e produza o leite posterior em uma mama só. Mas para garantir, nesse começo, como a gente não sabe, ofereça ambas as mamas a cada mamada, porque aí você garante que ele está mamando esse leite posterior, que é rico em gordura, que vai dar saciedade para ele, certo? Então, como eu faço isso? Ofereça uma mama, mais ou menos uns 10 a 20 minutos, uma mama. O ideal é que ele solte espontaneamente. Soltou, você já oferece a outra mama. Se ele dormir na mama, coloca o dedinho, né, entre o seio e a mama para ele soltar e oferece, acorda o bebê, põe ele para rotar, troca a fraldinha para que ele acorde e ele mame a segunda mama no mesmo momento. Se ele tiver acordado, ainda ótimo, oferece a segunda mama. Então, isso que eu chamo de mamada completa, para ele mamar o leite posterior. Então, uma mamada completa vai dar mais ou menos, para vocês terem uma ideia, de 20 a 40 minutos, dependendo, né, da mãe e do bebê, em média 30 minutos, 15 minutos no seio, 15 minutos no outro. Então, isso é o que eu chamo de mamada completa, para vocês terem uma noção nesse começo, certo? Então, veja, de 8 a 12 mamadas por dia é uma variação dentro da normalidade, certo? Tem bebê que vai mamar a cada 2 horas, como recém-nascido, tem bebê que vai fazer um intervalo de 2 horas e meia, tem bebê que vai fazer um intervalo de 3 horas. Como recém-nascido, em geral, mais do que 3 horas, a gente se preocupa um pouco dele perder muito peso, né? Então, em geral, ele se manifesta antes de 3 horas para mamar, certo? Então, então é só, como que eu vou saber, então, se a pega está adequada, né? Vou voltar para recapitular aqui a posição da boquinha do bebê. Então, você repara, a boquinha está bem aberta, o queixinho está encostando no seio, a auréola está praticamente toda escondida, se sobrar só sobrando um pouquinho acima, você consegue verificar se essa pega está adequada. E depois da mamada, o bebê fica satisfeito, ele dorme, certo? E aí, veja, é uma coisa importante saber também que o bebê tem um reflexo de sucção. Então, se você oferecer o seio, mesmo que não seja fome, ele vai mamar, porque a sucção acalma o bebê, certo? Então, veja, se o bebê chorar e você pôr no seio, e ele vai mamar, porque ele tem o reflexo de sucção. Então, mesmo que não seja, você deu essa mamada completa, por isso que eu acho que é importante você ter essa noção. Se na próxima 1 hora, 1 hora e meia ele chorar, provavelmente fome não é. Por quê? Porque ele mamou 10, 15, 20 minutos, não sei, 10, 15, 20 minutos no outro seio, ou seja, ele mamou meia hora mais ou menos. Ele mamou bem? Então ele mamou o leite posterior, provavelmente. Então, se dali 5, 10 minutinhos ele chorar, pode ser uma fraldinha suja, pode ser um colinho, pode ser sono, o bebê chora de sono. Aí ele dá 2 sugadinhas e dorme. Então, veja, nesse começo é tentativa e erro. Né? Vocês estão se conhecendo, vai uns dias até você conhecer o choro de fome, o choro de sono,
o choro de quer colo, ele não tem malícia nesse momento, né? Às vezes ele só quer um aconchego no colo da mãe. Você pega ele parou de chorar, não era fome. Então, veja, não interpretar o choro do bebê como fome sempre, porque se você puser 20 vezes no peito, 20 vezes ele vai mamar e nem sempre vai ser fome, porque ele tem esse reflexo de sucção. Tá? Então, você fazendo essa mamada completa, se ofereceu, e você sentiu, a mulher sente esvaziar a mama, tá certo? Se ofereceu lá 15 minutos mais ou menos cada seio. Aí você tem certeza de que a mamada, do ponto de vista de aleitamento, de nutrição, foi completa. Certo? Então, essa noção que a gente acredita ser importante. Então, e na próxima, outra coisa importante, né? No começo ele mama mais vorazmente porque ele tem mais fome. Conforme vai terminando a mamada, no segundo seio, ele mama mais devagar porque ele já matou aquela fome inicial primeira. Então, a mama que terminou a mamada, ela está mais cheia. Então eu falo aqui, coloca um alfinetinho, marca no aplicativo, mama direita, mama esquerda. A que terminou. Porque a que terminou é a mama que você deve oferecer na próxima mamada. Porque ela vai estar mais cheia. Com o tempo, você percebe qual que está mais cheia, não precisa nem marcar. Mas você marcando, você não precisa se preocupar com isso. Ai, qual foi mesmo? Ai, qual que está mais cheia mesmo? Ainda mais no começo, que você ainda não tem, assim, essa percepção tão evidente, né? Porque está no começo, você ainda não está conhecendo como é que é a amamentação, você está começando nesse processo, então marca qual que terminou, e assim na próxima mamada você vai começar por ela, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma parte da nossa aula, né? A gente combinou aí mais ou menos meia hora de aula para vocês, é mais ou menos um terço da nossa aula completa, porque tem vários detalhes, né, que a gente pode passar para vocês, mas o principal está nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham muito sucesso, com certeza, né, estão se capacitando nesse curso maravilhoso, né, da doutora Ana Carolina, e estão se capacitando, porque veja, olha quantos detalhes vocês aprenderam nessa aula, e como é importante você saber disso antes de estar com o bebê no colo, porque na hora que ele estiver no colo, se você não sabe, você coloca de qualquer jeito, é um dos motivos pelos quais as mães têm dor e não conseguem amamentar, porque elas não sabem dessa técnica e desse posicionamento que é tão importante para conseguir aí a amamentação adequada. Então, muito sucesso, felicidades. Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, nós estamos à disposição para as dúvidas. Me mandam um direct. E a aula completa, se vocês tiverem interesse, tá? A inscrição está no link da minha bio, né? @doutora Raquel Quiles. E a gente está à disposição para dúvidas. E muito sucesso, muitas felicidades. Que Deus abençoe a gestação de vocês, o parto e a amamentação. Que vocês tenham muito sucesso. Eu tenho certeza que é possível e prazeroso amamentar, e vocês estão aprendendo e se capacitando para isso, tenham essa confiança, vocês viram que o poder da mente é o principal para a gente conseguir. Se tiver qualquer dificuldade, outra orientação que eu dou, tiver dificuldade, tenha escolhido aí uma consultora de amamentação. Se por acaso você tiver um problema logo no começo da amamentação, não está conseguindo posicionar, não está conseguindo identificar qual o seu erro, chama uma consultora de amamentação, escolha uma antes. Eu não faço consultoria a princípio de amamentação, a gente sou professora de pediatria, então a gente dá a aula antes, né, justamente porque a gente não consegue também assistir as mães aí no Brasil inteiro, e você aprendendo direitinho, você consegue, com esta orientação, né, estudando aí, se capacitando, você consegue amamentar com prazer. Se você tiver dificuldade, não estiver conseguindo identificar o erro, peça ajuda logo para que você consiga resolver sem fissuras, sem maiores problemas, tá certo? E tem aí o sucesso na amamentação. Muitas mães, graças a Deus, com essas orientações, conseguiram aumentar sem nenhum problema, sem dificuldade, e a gente fica muito feliz de conseguir esse sucesso e passar para vocês essas orientações, essa segurança da técnica para conseguir fazer da melhor maneira. Veja, a amamentação também depende do bebê, de algumas outras questões. Então, a gente tem que se capacitar, mas sabe que eventualmente pode acontecer algum problema e tudo, e por isso que é importante você ter aí já escolhido essa ajuda, né? Um pediatra que vai te atender, aí é importante já marcar o pediatra em até uma semana do bebê depois da alta, antes dos 10 dias de vida, para que você possa ver essa amamentação, para que ele pese o bebê, para ver se ele está ganhando peso adequadamente, certo? Que você possa aí tirar as dúvidas e também ter esse acolhimento se for necessário, tá bom?
Então, um grande abraço, obrigada pela atenção e tudo de bom. Deus abençoe vocês, a gestação, o parto e a vida do bebê. Um grande abraço.